A gente está conversando aqui hoje com esse bom dia maravilhoso nessa quinta-feira com o nefrologista Mário Nicolau, que vai trazer muitas dicas aí para o pessoal de casa. E esse período do carnaval, então, é uma atenção redobrada, né, doutor? Exatamente. Bom dia, Stefânia. Bom dia, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço o convite para a gente estar aqui debatendo um pouco a respeito de uma doença tão prevalente, porém tão esquecida, que é em relação à doença renal. Então, agradecer o convite, bom dia, telespectadores. E vamos começar a respeito da função renal. Né? O que é que o rim tem função? Muita gente acredita, se eu urino bem, meu rim está funcionando direito. Só que a urina, além de quantidade, precisa ter qualidade. E muitas vezes você urina 2, 3 litros, mas não tem tanta qualidade assim, não consegue filtrar o seu sangue. Ah, é, doutor? Exatamente. O que seria essa urina com qualidade? Qualidade. Então, o nosso sangue possui algumas impurezas, como, por exemplo, ureia, creatinina, que a gente precisa estar dosando pelo menos uma vez por ano, a fim de prevenir a doença renal. Assim. Certo? Além disso, tem certas substâncias, potássio, sódio, cálcio, que são estreitamente reguladas pelo rim. Então, a redução do funcionamento renal começa a acumular essas substâncias e podem ter graves prejuízos no futuro, para o seu coração, para o seu cérebro. Por isso, a importância da prevenção da doença renal. Olha só, e é uma doença tão temida, né, doutor? Exatamente. Muito temida e que pode, sim, não se entardecer, mas, tirar da nossa vida, né, por cuidados básicos. Isso. A gente tem hoje em dia, o que é que acontece? A hemodiálise é muito esquematizada, né? Muita gente acha que hemodiálise significa o fim da vida, digamos assim. E não é bem assim. A gente sabe que o rim é tão essencial quanto o cérebro e o coração. Com a diferença, se ele parar, graças a Deus tem a diálise. Então a gente precisa evitar chegar a esse nível, mas caso você chegue, não pode pensar que a vida acabou. Pelo contrário, hoje em dia é possível viver bem mesmo fazendo a questão da diálise. É mesmo. E como é que se previne a doença renal? Como se previne? Já teve mensagem de telespectador aqui, a dona Francisca, está perguntando como pode se prevenir a doença renal. Pronto. São alguns pilares básicos. O primeiro em relação à hidratação, ingesta de água. O nosso rim é como um carro. Se você não colocar combustível no carro, ele não vai funcionar. Vai parar. Isso. Então, a mesma coisa com o rim. Eu preciso estar colocando sempre, periodicamente, água para esse rim estar filtrando as substâncias. E qual a quantidade ideal de água, mais ou menos? Eita, isso é uma pergunta, eu acho que para todo mundo, né, doutor? Isso. Pelo menos 2 litros de água por dia. E é importante ser ao longo do dia. Muita gente trabalha no ar-condicionado, não sente sede e chega em casa à noite sem ter bebido praticamente nada de água. Aí vai na geladeira, bebe lá seus 2, 3 litros de água e pensa que está hidratado. Só que tem que ser uma hidratação ao longo do dia. 1 litro de manhã, 1 litro à tarde, meio litro à noite, a fim de fazer com que seu rim não sofra consequências. Não é todo só de uma só vez, né, doutor? Isso. A pessoa vai, vou beber aqui 2 copos de água porque eu fiquei um tempão sem beber água. Não é assim. Tem que se policiar, principalmente os idosos e as crianças. Idoso e criança não sente tanta sede. Então tem que estar sempre se policiando a fim de evitar desidratação. Tem que oferecer. Isso. Qual a dica que eu dou principalmente para os idosos que têm algum grau de redução do funcionamento renal? Ou quer se prevenir? Ter sua própria garrafinha na geladeira. Então aquela garrafinha é só daquele idoso, porque aí eu vou ter sim noção ao longo do dia do tanto que ele está bebendo. Entendi. Porque para realmente estar bebendo em torno de 2 litros de água todos os dias, a fim de evitar a doença renal no futuro. Doutor, a gente também tem mais perguntas aqui para compartilhar. O que a falta de hidratação pode estar causando no corpo, não só de uma pessoa adulta, mas também de uma criança e um idoso? O que a desidratação pode provocar? Desde sintomas neurológicos, a pessoa pode ficar sonolenta, a pessoa pode ficar com tremores, pode ficar com desorientação, além de distúrbios renais. A desidratação, o que acontece? Vai reduzir a chegada de sangue para o rim. Consequentemente, reduz a oxigenação, reduz o volume sanguíneo e começa a acontecer problemas renais, principalmente se aquilo for crônico. A pessoa, ao longo de toda a vida, bebe menos água, bebe pouca água. Vai chegar uma hora que seu rim não vai aguentar e vai começar a perder funcionamento. Tá vendo aí, né, gente? Eu acabei de tomar aqui um gole de café e tem uma pergunta, mito ou verdade, doutor? O café, ele pode causar desidratação? Não, aí é mito. É certo? mito, né? Qual o problema maior do café? O café possui cafeína, que é um estimulante, né? Então, o café em excesso pode provocar alguns problemas cardiovasculares, mas no futuro, quando a pessoa exagera muito ao longo do tempo.
E outro detalhe em relação ao café é que ele é rico na substância chamada oxalato. Então, quem tem cálculo renal, devido ao excesso de oxalato no sangue, também tem que evitar esse tipo de substância no café. Entendi. Mas só nesses 2 detalhes. Nos 2 detalhes, né? Doutor, período carnavalesco, muitas pessoas vão dar aquela pequena exagerada em bebidas, né? Enfim, acabam se esquecendo realmente de se hidratar, de beber água, não é beber outra coisa, é água que tem que tomar mesmo. Aí você pontuou ainda há pouco que a cor da urina é importante também. A cor da urina pode dizer se está hidratado ou desidratado? Com certeza. Né? Uma forma da gente verificar o nosso grau de hidratação é justamente a cor da nossa urina. Então, quanto mais clara, é sinal que sua hidratação está boa, está ótima. E quanto mais escura, você está pecando muito na questão da ingesta hídrica. Então, principalmente no carnaval, que você acaba ingerindo maior quantidade de bebida alcoólica e acaba não sentindo sede para se atentar em relação à água, tenha bastante cuidado. Se você for ao banheiro e sua urina estiver um pouco mais escura, ligue o alerta e beba água. E beba água. Dê uma pausa aí nas folias de carnaval e beba água, viu, gente? Outra pergunta, mito ou verdade, doutor? Intoxicação por água, isso existe mesmo? Certo. Isso existe, porém é raríssimo, porque a quantidade que você tem que ingerir para se intoxicar é praticamente impossível de uma pessoa estar ingerindo 10, 12 litros de água por dia. Por que isso apareceu? Dias. Por que essa história apareceu assim, doutor? Não, é mais mito a pessoa achar que se ingerir muita água vai começar a inchar, vai começar a reter líquidos. A gente sabe que hoje em dia a estética está cada vez mais importante. Então as pessoas têm medo de inchar, medo de aparecer um pouco menos magras e acabou virando um pouco um mito essa questão do excesso de água. Mas é mito. Quanto mais água você beber, mais seu rim vai trabalhar e mais vai conseguir eliminar. Não tem essa questão de retenção hídrica apenas pelo fato de você estar ingerindo maior quantidade de água. Outra pergunta que a gente recebeu aqui, doutor, é a respeito da quantidade de beber água, como você já pontuou, mas também a quantidade de ir ao banheiro. Isso interfere muito. A ingesta de água a gente já falou, cerca de 2 litros e meio de água todos os dias. E a quantidade de vezes que eu vou ao banheiro? Aí depende de alguns fatores, certo? Se você for ao banheiro muitas vezes, mas perceber que está urinando pouco, aí tem um termo chamado polaciúria. Aí você tem que investigar o motivo pelo qual isso está acontecendo. Isso não é normal. Você querer ir para o banheiro 20, 30 vezes, chega lá, fazer um pingozinho de urina. Aí pode ser infecção urinária, pode ser problema na próstata, se caso seja homem um pouco mais idoso, pode ser problema na bexiga. Então, há diversos casos que precisa ser investigado caso você tenha esse sintoma. Certo, tá vendo aí, né, gente? Então, são vários fatores, várias coisas que podem estar acontecendo se você não tiver uma atenção também redobrada para o seu rim, né, doutor? Exatamente. Olha, o doutor Mário Nicolau está aqui hoje, sugestão de nossos telespectadores, de vocês que fazem um programa bom demais. E lembrando que é tão importante você cuidar do rim que tem o dia do rim, não é isso, doutor? Isso. A Organização Mundial de Saúde estabelece que a segunda quinta-feira do mês de março é denominado Dia Mundial do Rim. E qual a importância desse dia? A gente sabe que a doença renal ela é silenciosa. Totalmente. Ela praticamente não dá sintomas nas suas fases iniciais. E é justamente nessa fase que há o melhor tratamento. Se você, por acaso, for diagnosticado numa fase mais avançada, não há praticamente muita coisa a se fazer. Ela vai ser progressiva e reversível. Então, por isso que se fala que o melhor tratamento para a doença renal é a sua prevenção. Então, nesse Dia Mundial do Rim, que é a segunda quinta do mês de março, a Sociedade Piauiense de Nefrologia vai fazer algumas ações, atendimentos gratuitos na praça pública, na ponte estaiada, em shoppings, para que as pessoas sejam consultadas para verificar pressão, glicemia, fatores de risco, para ver se tem alguém na família com doença renal, ver seu histórico, se tem problema de cálculo, de infecção, e para poder falar com o nefrologista e tirar maiores dúvidas. Tudo isso de forma gratuita. Gente, é muito importante, porque muitas pessoas acabam não indo ao nefrologista porque dizem, mas eu não estou sentindo nada, eu não tenho nada. E procuram já quando está com um grau bem mais elevado e bem mais complicado, né, doutor? Exatamente. Como a gente sabe, né, doença renal, como não tem sintomas, acaba que a maioria do diagnóstico é feito de forma tardia. Para você ter ideia, Estefânia, 1 a cada 10 pessoas tem doença renal e não sabe. Não sabem. Acaba que fica com hábitos de vida ruins. Hoje em dia, a gente é viciado em aplicativo de comida. Então, vive pedindo toda hora, chega alimentos que você não tem a menor ideia de como são preparados. E não pode comer, né? Isso, excesso de sal, refrigerante. Muita gente acha que o suco de caixinha é saudável e não é, porque tem muito sódio.
E a gente tem que ter muito cuidado com os alimentos ultraprocessados, linguiça, salsicha, porque tudo isso vai danificar seu rim. Nossa, gente, doutor, antes da gente finalizar, tem mais uma pergunta aqui. Bom dia, doutor. Eu fiz uma cirurgia de cálculo renal, eu estou com uma sonda e catéter, né? E ontem fiz um exame, detectou um pequeno cisto no meu rim. Eu queria saber do doutor se pode ser feita uma cirurgia. Pronto, boa pergunta. Em relação a cistos renais, é muito comum você fazer ultrassom de rotina e vai lá um achado ocasional, presença do cisto. A maioria dos cistos é benigno, só precisa fazer o acompanhamento pelo menos uma vez por ano para avaliar se ele está crescendo, se está mudando o aspecto e sua consistência. Só que 99% não vai acontecer nada em relação a você, não vai precisar fazer cirurgia, nada. Agora, como tem as raridades, cerca de 1 a 5%, que pode, por acaso, se transformar em algo ruim no futuro, é importante você não perder o acompanhamento e, se por acaso modificar as características, fazer uma biópsia. Ah, entendi. Mas tem que ter um acompanhamento, Tem que ter um acompanhamento, porque ele pode se transformar em outra imagem, tá bom? Entendi, doutor. Então tá aí, gente. E o mais importante, se cuidem, se preservem, bebam água, né, doutor? Exatamente. Beba água, se cuide, tenha alimentação saudável. Somente se você for hipertenso, diabético, tem história familiar positiva, porque, como eu já falei, doença renal, o principal tratamento é a prevenção. Doutor, doença renal, ela é genética ou pode aparecer para qualquer pessoa? Tem de vários tipos. Tem as genéticas, tá bom? Como doença renal policística, por exemplo. Mas tem também as adquiridas, principalmente por maus hábitos de vida. Uma má alimentação, um excesso de açúcar, que vai te levar ao diabetes, à pressão alta, que são os dois principais fatores de risco para existir a doença renal. Tá aí, gente, doutor Mário aqui. E outra recordação que eu queria que você pontuasse, não troque a água por bebida alcoólica nesse período, né, doutor? De jeito nenhum. Pelo amor de Deus. Nada substitui a água, principalmente bebida alcoólica. Então, eu sei que o carnaval todo mundo acaba exagerando um pouquinho, mas não esqueça de estar ingerindo bastante líquido e, de preferência, a cada copo de cerveja que você beber, você bebe também um copo de água para estar sempre se hidratando, evitando a ressaca e problema renal no futuro. Gente, doutor Mário é essencial na nossa vida, por favor. Doutor, vamos deixar as redes sociais do doutor Mário. Você está sempre trazendo dicas também diariamente nas suas redes sociais, né? Informando aí a população. E, mais uma vez, lembrando, foi sugestão de telespectador trazer você aqui. Obrigado, foi um prazer. Qualquer coisa estamos à disposição, tanto nas redes sociais como aqui também presencialmente no futuro. E mais uma vez lembrando que daqui a 2 semanas, né? 2, 3 semanas, dia 9 de março, uma quinta-feira, estarão tendo eventos gratuitos para a população teresinense. Então tá aí, doutor Mário, muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Seja sempre muito bem-vindo. Já queremos que você volte aí quando estiver um pouco mais próximo da campanha, para a gente estar reforçando aí o pessoal de casa, né? A importância também de ir ao nefrologista. Tá bom. Muito obrigado pelo convite, estamos aqui à disposição.